Infelizmente, não há como negar as dificuldades políticas enfrentadas pelo nosso sistema de governo, o hoje chamado presidencialismo de coalizão, assim batizado pelo eminente cientista político Sérgio Abranches. É um presidencialismo bem singular o nosso, pois, exatamente com esta conformação, só existe mesmo no Brasil. Ele é caracterizado pela improvável e absurda combinação de um executivo cheio de poderes, pelo multipartidarismo e pela representação proporcional com lista aberta. E toda vez que surge uma crise institucional, como a que vivemos hoje, voltamos a nos perguntar: será que o presidencialismo é o melhor sistema de governo para o Brasil? Eu acredito que não. Inclusive, em outra oportunidade, já fiz esse questionamento. Quero compartilhar aqui, senhor presidente Paulo Paim, com os senhores senadores, com as senhoras senadoras, de início, uma informação que, ao meu ver, é bastante significativa, pois, no período de 25 anos, que vai de 1967 a 1992, entre todos os países que mantiveram uma continuidade democrática, 24 são parlamentaristas e apenas 4 são presidencialistas. Relaciono a Colômbia, a Costa Rica, os Estados Unidos e a Venezuela. Por aí, já se pode ver a fortíssima correlação entre o parlamentarismo e a solidez da democracia. Agora vejamos a experiência histórica brasileira no período democrático de 1946 a 1964. A vida política brasileira foi marcada por crises com pouca ou nenhuma capacidade de resolução institucional, o que culminou, inclusive, com o golpe militar de 1964. Executivo e legislativo viviam as turras, o que, diga-se de passagem, não é muito diferente do momento atual, o que resultou muitas vezes em paralisia decisória, subordinação do Congresso ao presidente e a impossibilidade de institucionalizar um verdadeiro sistema político partidário. Políticos, juristas, estudiosos de renome, a esquerda e a direita, no espectro político, defendiam o parlamentarismo já na década de 1950. Gente da envergadura de Bilac Pinto, Oswaldo Trigueiro, Seabra Fagundes, Barbosa Lima Sombrinho, Aliomar Balieiro, Vitor Nunes Leal e Hermes Lima. E o mesmo afonsarismo, que de início era partidário do presidencialismo, mas depois rendeu-se às evidências e aos argumentos dos seus contendores, teve a grandeza e a humildade de admitir publicamente a sua mudança de posicionamento, passando a defender, então, a instituição parlamentarismo no Brasil. Anos depois, durante a nova República, o desempenho do sistema presidencialismo não foi muito melhor do que antes. O presidencialismo, aliado a um sistema partidário considerado, de forma geral, como indisciplinado e excessivamente fragmentado, produziu um padrão de relacionamento executivo-legislativo fundado nas negociações individuais. E isso tem absorvido consideravelmente o capital político do Congresso, tempo e recurso de toda ordem, e tornado muito lento o processo decisório, além de emperrar, por anos a fios, a discussão e a resolução de questões importantíssimas para o país, como a reforma tributária, a reforma política, a reforma administrativa, o pacto federativo, a reforma agrária, a reforma trabalhista, entre
tantas outras reformas de grande relevo para o país. A fraqueza do nosso sistema partidário vem se manifestando em diversas ocasiões ao longo dos últimos anos. A própria eleição do presidente Collor, por exemplo, senador hoje, aqui na nossa legislatura, mostrou que a influência partidária na eleição presidencial era praticamente nula, enquanto outros partidos, com votação muito mais expressiva no Congresso, não obtiveram êxito nas eleições majoritárias. O saudoso senador Afonso Arinos explicou em diversas ocasiões sua posição pelo parlamentarismo. Em uma delas, ele fala com preocupação no solapamento nas eleições presidenciais da representação parlamentar das forças políticas nacionais, o que ele, muito inspirado, chamou de cesarismo plebiscitário. Para Afonso Arinos, essa aclamação pelo voto popular de um líder carismático capaz de mobilizar as emoções e o imaginário das massas não era favorável à estabilidade democrática. Muito ao contrário, na medida em que favorece o personalismo em detrimento das organizações político-jurídicas estabelecidas na Constituição. A opção pelo parlamentarismo, por sua vez, permitiria fortalecer o sistema partidário e prestigiar a representação plural dos interesses da sociedade, daria maior estabilidade ao sistema político e reduziria a prática de negociação no varejo com os congressistas, que hoje, infelizmente, é a única opção num contexto político que combina presidencialismo, Congresso pulverizado e indisciplina partidária. Estou convicto, senhor presidente, de que o presidencialismo tem se tornado cada vez mais inadequado. Também porque, hoje, temos uma sociedade muito mais urbana e complexa, com múltiplas demandas pontuais e minoritárias, desde movimentos sociais e entidades de defesa de direitos humanos, até ambientalistas e pequenos empresários. Enfim, uma teia de interesses e apelos muito diferentes que precisam de um sistema com maior capacidade de composição. Ao sistema ao vencedor tudo, próprio do presidencialismo, já não atende mais às demandas cada vez mais plurais de nossa sociedade, que necessita, isso sim, de um sistema mais compatível com uma democracia de consenso, onde o poder seja exercido de maneira mais compartilhada, como se observa nas modernas democracias avançadas, todas parlamentaristas, com exceção dos Estados Unidos, que é um caso à parte. No presidencialismo, o presidente e o parlamento são concorrentes. Quanto à legitimidade democrática, ambos são eleitos pelo voto popular, mas quando entram em conflito, não existe nenhum princípio democrático para resolver qual deles possui maior grau de representatividade da vontade popular. No parlamentarismo, o chefe de governo vem do próprio parlamento. Esta situação é rapidamente resolvida pelo voto de desconfiança, que, no mais das vezes, resulta na queda do primeiro-ministro. No Brasil, se ocorre uma situação de crise política, ficamos nesse impasse institucional. Vivemos hoje uma crise desnecessária, um acirramento de ânimos que só prejudica a democracia. Vejam que já surgem por aí vozes pedindo a volta da ditadura. O que é isso? Será verdadeiramente saudade da ditadura? Ou será a manifestação exasperada de uma profunda insatisfação com o sistema político que hoje temos? Fico, então, com a segunda opção. Outra desvantagem, senhor presidente, do presidencialismo
é de que induz a polarização política, a intolerância com a oposição, pois a reunião dos papéis do chefe de Estado e chefe do governo na pessoa do presidente leva os governantes a se perceberem como representantes de toda a nação em todas as situações. Já no parlamentarismo, onde o governante é sempre oriundo do parlamento, não há essa tendência de vínculo direto entre o governo e seus eleitores majoritários, em contraposição ao parlamento. Mas uma coisa é certa: para que o parlamentarismo funcione no Brasil, sem se ver paralisado nos momentos de crise institucional, que é o que queremos, nosso sistema político precisa de reformas urgentes. O que vejo de mais importante no sentido de torná-lo mais imune a crises institucionais é o seguinte: redução dos poderes do Executivo, regras mais rígidas de disciplina partidária e maiores barreiras para a entrada de novos partidos no sistema político brasileiro. Há quem acredite ainda que o presidencialismo seja necessário porque o voto majoritário seria o único elo direto entre o povo e o seu maior líder. Dizem isso porque veem o parlamento como um reduto das elites e das oligarquias, e que acreditam que só um presidente forte poderia ouvir os clamores da sociedade e impulsionar o país rumo ao desenvolvimento, o que não é verdade. A cada eleição que passa, as camadas populares, então, cada vez mais bem representadas no Congresso, em toda a sua pluralidade, nosso Congresso tem sido protagonista de grandes conquistas sociais, que poderiam ser ainda maiores no sistema parlamentarista, onde o parlamento, o governo, compete menos entre si e cooperam mais entre si. O sistema parlamentarista traz em si uma visão ultrapassada, ou melhor, o sistema presidencialista traz em si uma visão ultrapassada, que menospreza várias instâncias democráticas, em detrimento de apenas uma, as eleições para cargos executivos. De um modelo em que o Estado sempre tende a se agigantar e, saindo de controle, se aproximar do monstruoso Leviatã descrito por Thomas Hobbes. O nome disso, senhoras e senhores, é claro e bom português: é o populismo. E a história tem nos mostrado repetidamente que instituições democráticas sólidas não combinam com o populismo. Acredito no parlamentarismo, senhoras e senhores senadores, porque entendo que uma democracia estável e, de fato, representativa da sociedade só pode se desenvolver com partidos e parlamentos fortes, onde o poder seja exercido de forma compartilhada, com base na discussão de ideias, programas de governo, alocação de recursos, e não onde haja um executivo todo-poderoso, formados por maiorias pontuais, com uma base de coalizão volátil, distribuindo cargos e emendas a um congresso de pires na mão. É essa, infelizmente, a história da nossa prática política do momento. O presidencialismo é uma forma anacrônica, uma maneira simplista de formar maiorias, que não responde mais às crescentes complexidade das agendas e atores políticos do mundo moderno e acaba, inevitavelmente, gerando déficits de legitimidade sem solução institucional. Já o parlamentarismo, mais ágil e mais flexível, é diferente. Eleito o parlamento, constitui-se a maioria e se escolhe o primeiro-ministro. Quando muda a conjuntura ou ocorre um fato novo e o governo não é mais considerado satisfatório, cai o gabinete e os mesmos parlamentares são obrigados a dialogar e buscar uma nova maioria, uma nova sintonia. Se isso não for possível, novas eleições serão convocadas
e todos os personagens serão submetidos novamente ao voto popular. Vejam, senhoras senadoras e senhores senadores, numa república parlamentarista, a figura do presidente da República continuará existindo. E sua eleição pode, inclusive, ser feita pelo voto popular, como é na França, por exemplo. Mas ele seria apenas chefe de Estado, enquanto o primeiro-ministro seria o chefe de governo. Uma decisão e uma divisão de poderes muito saudável e muito bem-sucedida, conforme nos mostram as experiências internacionais. O presidencialismo de coalizão é como uma panela de pressão sem válvula de escape. Aqui, por essas bandas, o proverbial jeitinho brasileiro tem conseguido adiar o colapso na base do fisiologismo e no clientelismo. Mas o compasso é a tendência natural do nosso sistema político. E pior, por onde resultar em retrocesso democrático, como ocorreu em 1964. Já está na hora, senhor presidente, de encararmos com coragem e lucidez a alternativa parlamentarista. Não podemos continuar atados a preconcepções e aos medos do passado, que nos tornaram reféns da incerteza e da paralisia institucional. Esta mudança cabe a nós, parlamentares, enquanto nossas instituições políticas agonizam. Perdem, todos nós, perde o trabalhador, perde o empresário, perde os parlamentares, perde os brasileiros e as brasileiras. Portanto, Vossa Excelência me concede a parte, senador Dário. Concedo uma parte a Vossa Excelência, senador Antônio Carlos Valadares. Olha, eu quero dizer a Vossa Excelência que ouço da tribuna do Senado hoje à tarde um discurso lúcido, afirmativo do ideal democrático de um senador que tem o espírito de visão para um futuro melhor para o nosso país. O parlamentarismo só se conhece na prática, só se conhece exercendo-o diariamente, na articulação política, no diálogo efetivo que se trava entre os poderes executivo e legislativo, sempre à procura das melhores soluções. O parlamentarismo não é uma ideia nascida agora. Ela é praticada na Europa há muitos e muitos anos, e a Inglaterra, como também a Alemanha. A Alemanha, aliás, saiu de uma crise avassaladora depois da Segunda Guerra Mundial. Ali instalou o parlamentarismo e até hoje, senador Dário Berger, nós temos um parlamentarismo exemplar na Alemanha, como em Portugal, na Espanha, na Itália, na Grécia, que, tão conturbada com a crise econômica, conseguiu contornar os seus problemas econômicos e políticos dentro do parlamentarismo. Há quem diga, não, mas o povo brasileiro ainda não está preparado para o parlamentarismo. Não se prepara ninguém a não ser com a aprendizagem. Veja que nós aprendemos o que com o presidencialismo? Nós aprendemos a ver isso que estamos vendo. Crise política a cada 4 anos, se o presidente não estiver bem com a população. Se o presidente estiver em alta com a população, então ninguém fala mal do presidencialismo. Aliás, nós temos a crise e ninguém fala mal do presidencialismo, fala mal da presidente, quando na realidade é o regime que causa esse estado de coisas. Como é que pode um país ter mais de 30 partidos?
o governo ser obrigado a negociar com 26 partidos só na Câmara dos Deputados. Logicamente que essa distorção não se deve apenas ao Legislativo, nem ao Executivo. Também nós devemos colocar uma culpa no Judiciário, ao permitir que o parlamentar pode sair de um partido velho e entrar num partido novo, recentemente criado, e ainda levar o fundo partidário. Foi o Poder Judiciário que acabou aquilo que nós já tínhamos aprovado, que era a cláusula de desempenho, que existe na Alemanha e em tantos outros países, que evita essa enxurrada de partidos. Essa negociata que nós vemos ano a ano do governo com o parlamento para compor a maioria, para conquistar a governabilidade, e não consegue, por conta de um sistema falido. E Vossa Excelência age na direção de um democrata que pensa bem, com boas ideias. E aqui no Senado temos ideias que consubstanciam o que Vossa Excelência está pregando. Inclusive, nós temos uma proposta assinada por Vossa Excelência, eu sou o autor, o primeiro signatário, e Vossa Excelência assinou uma proposta da implantação no Brasil de um regime parlamentarista. Agora, eu até pedi ao presidente da comissão para acelerar a nomeação de um relator, e o relator já foi escolhido, que é o senador Roberto Rocha, que se comprometeu em dar logo parecer favorável. Eu acho que a crise institucional, como nós estamos vivendo, é o momento da gente discutir o parlamentarismo, porque apontará saídas para a resolução de todas as crises, não só a econômica, mas principalmente a crise política que se avoluma em nosso país, como nós não vemos há muitos anos. Agradeço a Vossa Excelência e meus parabéns. Bem, eu acolho a parte de Vossa Excelência com muito prazer, e lúcido e tranquilo as manifestações de Vossa Excelência, defensor também do parlamentarismo, autor de uma proposta para a implantação do parlamentarismo no Brasil, e que só engrandece o meu discurso nessa tarde no Senado Federal. Quero, mais uma vez, parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa, quero fazer coro pela sua aprovação, porque tivéssemos nós num sistema parlamentarista, hoje nós não estaríamos, senador Paim, enfrentando esse rame-rame, esse fla-flu, esse vai para lá, vem para cá, e o país paralisado, envolvido numa das crises sem precedentes na sua história, que é econômica, é verdade, mas também é política, e nós temos que encontrar os caminhos para que efetivamente nós possamos sair desse processo o mais rapidamente possível. Acontece que se o sistema fosse fundamentalmente parlamentarismo, essa dura realidade que nós estamos vivendo no presente não aconteceria mais. Com certeza, nós, através de um voto de desconfiança, nós já teríamos construído um novo cenário, um novo desenho, um novo modelo, uma nova página na história do Parlamento e, consequentemente, nós já teríamos saído dessa crise, senador Antônio Carlos Valadares, o mais rapidamente possível. E, se Vossa Excelência me permitir ainda, o senador Teomário me pediu uma parte, senador Paim. Eu consulto a Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência já tem sido generoso com minha pessoa. Pelo tema que Vossa Excelência traz à tribuna, num momento como esse, que é o parlamentarismo. Eu sempre fui parlamentarista, inclusive na Constituinte. Votei e perdemos no plebiscito. Mas quer dizer que Vossa Excelência está coberto de razão, e por isso um debate desse nível não tem que ter tempo para terminar. Tem mais 2 senadores inscritos e os 2 poderão, com certeza, fazer uma parte a Vossa Excelência. Então, concedo a palavra ao eminente senador Teomário Mota. Senador Dário, diz que nunca é tarde para você agradecer e muito menos para parabenizar. Vossa Excelência hoje conseguiu se esconder
dos meus telefonemas. Com certeza eu mandei disparar mais de 10, porque Vossa Excelência ontem estava aniversariando. Eu quero desejar sempre muita paz, muito sucesso, muita felicidade, muita sabedoria, e que esse seu mandato seja sempre iluminado, porque assim você vai estar servindo o povo que confiou em você em Santa Catarina e vai estar dando uma contribuição daquele estado maravilhoso, com a sua inteligência, com a sua perspicácia, com a sua coerência, com o seu procedimento exemplar, aqui para o Brasil e para esse Congresso, como hoje Vossa Excelência está fazendo nessa tribuna. Mas eu queria aqui aproveitar esse assunto tão pertinente que Vossa Excelência traz a baile, que eu acho que nós brasileiros temos, é verdade que o rio, para chegar ao seu destino, ele encontra os obstáculos, e é nos grandes obstáculos que ele faz a curva, e é essas curvas que faz ele manter a água. Porque se a pessoa, se o rio fosse reto, ele tinha um escoamento muito rápido. Então ele vai aqui, ele volta, ele vai lá de novo. Então aquilo ali que dá é o mistério da preservação, da conservação, da manutenção da água. E aqui também na política nós não podemos ser diferentes. Eu acho que essa crise que hoje nós estamos enfrentando é uma crise que não vai ser a última, não é a primeira e nem será a última no Brasil. O que nós temos que ter é maturidade. O que nós não podemos ter é oportunismo. O que nós temos que ter é uma consciência com a nação. Eu fico triste em ver políticos importantes brasileiros estar discutindo mágoas porque não recebeu cargo tal, não recebeu carguinho tal, quando nós estamos discutindo o destino do povo brasileiro. Esse governo da presidente Dilma é um governo de coalizão, onde o partido de Vossa Excelência tem uma participação muito grande, tem vários ministérios, vários cargos, e é assim que se governa no sistema democrático presidencialismo, é com coalizão. É com coalizão. E no sistema parlamentarismo, mais ainda. A verdade é que o nosso sistema, a gente faz um misto disso. Ninguém sabe nem se a gente é parlamentarista, se a gente é presidencialismo, o que é que nós somos. O que nós temos que ter nesse momento é a grandeza, é não jogar a toalha no primeiro nocaute. Temos que ter força, resistência, avançar, reconstruir, ter uma visão estadista. Político que ocupa cargo relevante não pode estar brigando por causa de uma emenda, por causa de um cargo, por causa de um ministério. Quando tu ocupa um cargo, tu já está atendido pelo povo, o povo votou em ti para isso. No mais, é uma consequência. É verdade que a vitamina do parlamentar federal são as emendas, que ele vem com o voto do povo e volta para seu estado para levar a diferença que está precisando. Isso é verdade. Agora, o povo não vota no presidente, no vice-presidente, num senador, num deputado federal, para ele estar nomeando Pedro, José, Joaquim. Não. Ele vota para ele trabalhar, para ele devolver à sociedade políticas públicas de qualidade, que melhore a vida das pessoas, que oportunize as pessoas. O senador Antônio Valadares tem razão quando ele fala, e hoje o senador Capiberibe fez uma fala mais cedo, que eu estava ouvindo no rádio, que nesse contexto aqui, todos são corresponsáveis. O judiciário toda hora quer legislar. O Congresso toda hora quer se omitir. Principalmente se tiver câmara de televisão. Aí que ele se intimida muito mais. O meu estado hoje, o presidente da Assembleia Legislativa, está com 2 mandatos, com liminar.
O cara foi primeiro secretário na legislatura passada, nessa é o presidente com liminar. Qual a razão desses processos estarem dormindo nas prateleiras do judiciário? O meu estado já umas 3 vezes é governado por liminar. O que acontece com o judiciário que não vê isso? Isso é uma porteira aberta à corrupção, ao errado, ao que pode fazer que a liminar garante. Ora, um presidente de uma assembleia, um governador, um prefeito, que governa com liminar, ele é vulnerável. Ele é vulnerável. Ele está sujeito a qualquer exigência de quem possa comprometer ou tirá-lo daquela função. Então é preciso que o judiciário tenha celeridade nesses assuntos. O Telmário está interferindo no judiciário? Não, estou cobrando. É obrigação do parlamentar cobrar, representar e cobrar o executivo, o judiciário, seja quem for. Eu vi aqui, o judiciário decidir até como nós temos que votar. Eu estou com medo daqui uns dias de nós perdermos a função de como votar aqui dentro. Eu não sei se esse regimento é para ser cumprido ou é para ser analisado toda hora. Então, Vossa Excelência traz a essa casa um discurso de reflexão. Mas eu acho que o nosso sistema não está falido. Quem está falido são os nossos políticos, por falta de grandeza, por falta de sentimento de brasilidade, de patriotismo, de nacionalidade. Isso que está falido. Não há sistema que resista a um povo que não tem história, não tem amor pelo seu povo, pela sua pátria. É preciso, antes de vir para cá, vestir a camisa brasileira. O verde, o amarelo e o azul anil. Precisamos ser Brasil. Muito obrigado. Concluo, senhor presidente, agradecendo as manifestações sempre eloquentes e pertinentes do prezado e distinto amigo, senador Telmário Mota, e que traz um relevo todo especial ao meu discurso aqui no Senado de hoje. Entretanto, para concluir, eu quero repetir aqui a minha convicção de que nós precisamos reformar o Brasil. E uma das grandes reformas, senhor presidente, está relacionado ao nosso sistema de governo. Eu penso que se nós instituirmos o parlamentarismo, nós vamos escrever uma nova página na história desse Brasil, que será escrita com muito amor e compromisso, será muito mais flexível, será muito mais lógica, será muito mais democrática, e nós vamos avançar substancialmente, principalmente em momentos de crise como esse que nós estamos vivendo hoje. Portanto, agradeço de maneira especial a Vossa Excelência pelo tempo que me concedeu e agradeço a parte dos senhores senadores. Era o que eu tinha a relatar, senhor presidente. Muito obrigado.